Em 2024, cientistas fizeram uma descoberta que pode finalmente resolver o maior mistério da engenharia antiga. Como diabos os egípcios construíram as pirâmides há 4.500 anos? Usando radares de satélite, eles encontraram um braço perdido do rio Nilo, hoje completamente seco e enterrado, que passava exatamente ao lado das 31 pirâmides principais. Esse rio fantasma teria permitido transportar os blocos gigantes de pedra por barco, resolvendo o enigma de como moveram 2,3 milhões de blocos, cada um pesando 2,5 toneladas, através do deserto. Mas essa é só uma peça do quebra-cabeça. A Grande Pirâmide de Quéops tem 146 metros de altura, pesa 5,9 milhões de toneladas, e foi a estrutura mais alta do mundo por 3.800 anos. Ela foi construída com uma precisão tão absurda que os 4 lados da base, cada um com 230 metros, tem uma diferença de apenas 4 centímetros entre eles, com ferramentas de cobre, sem guindastes, sem rodas, há 4.500 anos. E aqui vem a parte que vai explodir sua mente. Em 2018, arqueólogos descobriram uma rampa com inclinação superior a 20% em uma pedreira antiga, provando que os egípcios conseguiam arrastar blocos em ângulos impossíveis, que os engenheiros modernos achavam inviáveis. A questão não é mais Sergipe eles conseguiram, é como conseguiram fazer isso com tanta perfeição. Para entender como as pirâmides foram realmente construídas, a gente precisa descobrir 3 coisas. Primeira, quais métodos comprovados os egípcios usaram para mover e erguer blocos gigantes? Segunda, por que as teorias alienígenas não fazem o menor sentido quando você olha as evidências? E terceira, que mistérios ainda permanecem sem resposta, mesmo depois de todas as descobertas recentes? Vamos começar pelos números que fazem a Grande Pirâmide de Quéops ser tão impressionante. A construção durou 20 anos, envolvendo mais de 20.000 trabalhadores. Foram utilizados mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, principalmente de calcário, com pesos variando de 2,5 a 15 toneladas. Na Câmara do Rei, alguns blocos chegam a pesar 51 toneladas. Para você ter uma ideia do que isso significa, com base nessas estimativas, a construção da pirâmide em 20 anos envolveria colocar um bloco a cada 4 minutos e meio, trabalhando 10 horas por dia, todos os dias. Durante 2 décadas, é uma fábrica de construção operando em ritmo industrial há 4.500 anos, quando a humanidade mal tinha descoberto a escrita. A pirâmide tinha originalmente 146 metros de altura, mas perdeu 8 metros ao longo dos milênios. Por mais de 3.800 anos, a Grande Pirâmide manteve o recorde de estrutura mais alta do mundo. Este recorde só foi superado em 1311 com a construção da Catedral de Lincoln. Pensa nisso. Durante 38 séculos, nada no planeta era mais alto que essa pirâmide. E aqui vem o detalhe, que deixa engenheiros modernos de queixo caído. A precisão, os 4 lados da base têm 230 metros cada. E a diferença entre o lado mais longo e o mais curto é de apenas 4 centímetros. Isso é uma margem de erro de 0,017%. Para comparação, construções modernas consideram aceitável uma margem de erro de 0,5%. Os egípcios eram 30 vezes mais precisos que a gente. A pirâmide está alinhada perfeitamente com os pontos cardeais menos norte, sul, leste, oeste, menos, com uma precisão de 3 minutos de arco. Isso é tão preciso que alguns especulam que eles usaram as estrelas como referência. E o ângulo das faces, exatamente 51 graus e 51 minutos. Esse ângulo não é aleatório. Ele cria a proporção matemática perfeita, conhecida como razão áurea. Agora, vem a pergunta de milhões. Como eles fizeram isso? E aqui entram as descobertas recentes que estão mudando tudo o que achávamos que sabíamos. Depois dos radares por satélite, a análise do solo veio confirmar a existência de um braço do Nilo,
hoje subterrâneo, que teria permitido levar os materiais para construir as pirâmides. Esse braço do rio, chamado pelos pesquisadores de Aromit Branch Ramo das Pirâmides, ficava a apenas algumas centenas de metros das pirâmides. Ou seja, os egípcios não precisavam arrastar blocos gigantes pelo deserto, eles transportavam por barco. Mas como eles moviam os blocos da margem do rio até o topo da pirâmide? Um avanço surgiu em 2018, quando Roland Marsh, investigador da Universidade de Liverpool, descobriu uma rampa escavada na rocha, na pedreira de Hattinub, no deserto oriental do Egito. A rampa apresentava uma inclinação superior a 20%, muito mais íngreme do que se julgava possível. Essa rampa tinha 2 trilhos paralelos, com buracos espaçados regularmente. A teoria é que eles usavam trenós de madeira com cordas amarradas. Mas aqui vem o truque genial. Eles molhavam a areia na frente do trenó. Experimentos modernos mostraram que areia molhada reduz o atrito em 50%. Um grupo de pessoas conseguia arrastar blocos que seriam impossíveis de mover em areia seca. Uma teoria mais recente sugere uma rampa em espiral dentro da própria pirâmide, o que explicaria a precisão da construção. Essa rampa interna teria permitido erguer os blocos enquanto a pirâmide crescia, e depois foi selada dentro da estrutura. O novo corredor detectado fica próximo à chamada Câmara da Rainha e possui inclinação semelhante à de outros túneis internos. Tecnologia de radar em 2023 e 2024 está mapeando essas estruturas internas sem precisar destruir nada. Mas aqui vem algo que poucos sabem. Os trabalhadores não eram escravos. Arqueólogos encontraram os restos de uma cidade operária perto das pirâmides. Havia dormitórios, padarias que produziam milhares de pães por dia, e até um hospital para tratar trabalhadores feridos. Análises de ossos mostraram que eles comiam carne regularmente, luxo para a época. Eram trabalhadores assalariados e bem tratados. Muitos deles fazendeiros que trabalhavam nas pirâmides durante a enchente do Nilo, quando não podiam plantar, e tinham ferramentas surpreendentemente eficientes. Eles usavam serras de cobre com areia como abrasivo para cortar calcário. Para granito, mais duro, usavam brocas de cobre com pó de quartzo. Não era tecnologia alienígena menos, era engenhosidade humana pura. Mas agora, vamos destruir as teorias alienígenas com fatos. Porque, cara, elas não fazem sentido nenhum. Teoria número 1. Os blocos são grandes demais para humanos moverem. Falso. Experimentos modernos mostraram que 20 pessoas conseguem mover um bloco de 2,5 toneladas, usando trenós, rolos e areia molhada. Os egípcios tinham 20.000 trabalhadores. Matemática simples. Teoria número 2. A precisão é impossível sem tecnologia moderna. Também falso. Arqueólogos encontraram ferramentas egípcias de medição extremamente precisas. Esquadros de granito, níveis d'água e cordas com nós em intervalos exatos. Com paciência e cuidado, é totalmente possível atingir essa precisão. Teoria número 3. Aliens ensinaram porque apareceram do nada mentira histórica. O Egito não acordou um dia construindo pirâmides perfeitas. Existem pirâmides anteriores que deram errado. A pirâmide de Meidum colapsou parcialmente. A pirâmide torta em Dashur mudou de ângulo no meio da construção, porque começou a rachar. Os egípcios aprenderam com erros, melhoraram técnicas, e depois de gerações, chegaram à perfeição da Grande Pirâmide. E aqui vem o argumento definitivo contra aliens. Por que diabos aliens super avançados usariam pedra para construir? Se você tem tecnologia para viajar entre estrelas, por que construiria com blocos de calcário? Faz zero sentido. As pirâmides são impressionantes exatamente porque foram feitas por humanos com recursos limitados e engenhosidade ilimitada. Mas mesmo com todas essas descobertas, ainda existem mistérios sem resposta. Mistério número 1. Como eles cortaram e transportaram os blocos de 51 toneladas da Câmara do Rei? Esses blocos vieram de Aswan, a 800 quilômetros de distância. Como você transporta 51 toneladas por 800 quilômetros a 4.500 anos, mesmo com barcos? É impressionante. Mistério número 2. As câmaras secretas, radares detectaram pelo menos 2 espaços vazios, grandes dentro da Grande Pirâmide, que nunca foram explorados.
O que tem lá dentro? Tesouros? Câmaras funerárias? Ou só espaços estruturais para aliviar peso? Mistério número 3. Os túneis estreitos. Existem 2 túneis minúsculos, com apenas 20 centímetros de largura, que saem da Câmara da Rainha e atravessam dezenas de metros de pedra sólida. Para que ventilação? Alinhamento com estrelas? Ninguém sabe ao certo. E tem o maior mistério de todos. Por que pararam? Depois da Grande Pirâmide e suas irmãs em Gizé, os egípcios continuaram construindo pirâmides por séculos, mas nunca mais atingiram aquela escala e perfeição. Por quê? Crise econômica, mudança religiosa, perda de conhecimento técnico? O que sabemos é que as pirâmides não são só túmulos. Elas são declarações de poder, obras de arte matemática, maravilhas de engenharia e prova definitiva de que a humanidade antiga era muito mais capaz do que geralmente damos crédito. Quando você olha para a Grande Pirâmide, você não está vendo tecnologia alienígena. Você está vendo o que humanos conseguem fazer quando combinam planejamento de longo prazo, trabalho coordenado de milhares de pessoas, conhecimento acumulado de gerações e pura determinação. É inspirador e humilhante ao mesmo tempo. Me conta aí, você ainda acredita na teoria dos aliens? Ficou impressionado com a precisão de 4 centímetros em 230 metros? Se você pudesse fazer uma pergunta aos construtores das pirâmides, o que perguntaria? Me conta aqui embaixo, que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhum mistério histórico desvendado que eu posto aqui. Compartilha com aquele amigo fascinado pelo Egito Antigo. Aqui na tela, tem 2 outros vídeos sobre maravilhas da engenharia antiga. Escolhe um deles que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Eu sou o Télio do canal O Incrível. Tá aqui, um grande abraço e até mais.